tá? Alguém aí, eu quero saber se alguém aí está no começo, digamos assim, da trajetória, alguém que está aí estudando, entendendo movimentação gráfica de mercado, entendendo candles, entendendo padrões de candle, esse tipo de coisa. Quero saber se alguém está nessa fase aí. E é para você que é esse conteúdo, tá? Eu sugiro que você assista o conteúdo de ontem também, que é para passar mais ou menos a visão. E hoje, como eu peguei isso aqui com o objetivo, não era para eu estar aqui hoje, mas como eu peguei aqui com o objetivo de entregar conteúdo, eu vou entregar conteúdo. Então, hoje, a minha ideia é falar sobre padrões de candle, porém, porém, de uma forma que vocês provavelmente nunca viram. Vocês vão pegar aquelas tabelinhas de vocês e vocês vão olhar para elas de uma forma totalmente diferente a partir de hoje, tá? E nós vamos falar de padrões de candle e vamos falar de figuras gráficas hoje. Eu vou pedir, eu vou colocar a tela aqui. Deixa eu só achar aqui o compartilhamento. Vou colocar a tela e já vamos embora, né? Porque aqui não tem muito chororô, não. Então, estou compartilhando a tela. Vamos ver se vai aí certinho. Ela ficou um pouco cortada aí. Ah, opa, agora sim. Ajustada. Obrigado, produção. Aqui a produção é nota 7,5. É impressionante. Ô, Bruno Avanço, saudades, Bruno Avanço. Hoje nós vamos falar sobre padrões de candles. Quando, quando nós começamos, a gente aprende. A primeira coisa que a gente aprende no gráfico é o básico, no sentido de. Eu vou só dar o exemplo, tá? Nós temos um candle, e nós aprendemos que nós temos abertura, máxima, mínima e fechamento. Este é um candle comprador. Por quê? Porque a diferença da abertura para o fechamento, ela é positiva, valorizou, né? O contrário, né? O contrário aqui seria um candle vendedor, onde você tem a abertura, a máxima, a mínima e o fechamento, e no decorrer deste tempo, o ativo, né, em tese, desvalorizou. Então, nós temos essa configuração. Só que tem um problema aí. O mercado, ele não para. O mercado, ele não tem tempo gráfico, tá? É possível que esteja com um delay, tá? Mas vamos levar aqui, esqueçam a câmera. O tempo gráfico, ele não existe. Ele é uma organização que a gente faz. A gente faz, tá? Então, o tempo gráfico para o mercado não importa. Não importa. A gente utiliza para organizar. E quando a gente entende como os candles se formam, né? O que quer dizer candle, a gente vem para isso aqui, basicamente, tá? Isso aqui eu roubei aí da internet. Espero que não me dê problemas. Mas o que que nós temos aqui? Aqui nós aprendemos os tipos de padrões de candle. Nós temos o doji, nós temos o martelo, nós temos a estrela cadente, né? Nós temos todos os padrões de candles que a gente fica decorando os padrões vendedores, os padrões compradores. Depois disso aqui, e eu não vou perder muito tempo nisso aqui não, tá? Porque vocês vão olhar para isso aqui de uma maneira totalmente diferente, tá? Isso aqui nada mais é do que a mesma coisa que isso aqui. Aqui são figuras gráficas. Figuras gráficas e padrões de candle são a mesma coisa. Então, se você estuda um,
e você estuda o outro, e para você são coisas diferentes, provavelmente tem algum buraco aí. Padrões de continuação, ó, padrões de continuação, continuação de alta, continuação de baixa, triângulo ascendente, cunha, né, uma wedge, é uma bandeira, um triângulo simétrico. Aqui nós temos topo duplo, fundo duplo, oco, oco invertido, cunha ou deriva, bandeira, flâmula, mesma coisa. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Que é aquilo que o iniciante não consegue entender. É contexto. Isso aqui sozinho, você pode tentar fazer o resto da sua vida. Você vai só perder dinheiro. Não estou dizendo que Kendo não funciona. Estou falando que isso sozinho não é suficiente, tá? Porque o mercado não funciona dessa maneira bonitinha que a gente vê aqui. E por que que eu digo que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui? Aí você aprende a operar os padrões de continuidade, os padrões de reversão, e aí quando você chega no mercado, acontece mais ou menos algo assim, ó. Quem já passou por isso? Entendeu o que que é oco? Vende, o mercado vem e estopa. Entendeu o que é o COI? Compra, o mercado estopa. Ah, é um topo duplo. Era mentira. Então, tudo isso aqui, ó, toda essa parte contrária aqui, ó, não é que isso é inventado. Isso aqui acontece. E a maior parte do tempo é isso que acontece. Se você não souber ou não tiver um bom discernimento de contexto de mercado. Vamos voltar agora para cá e eu vou explicar por que isso aqui é a mesma coisa que aquilo. Eu quero que vocês tentem me responder se vocês conseguem enxergar alguma característica aqui. Quem estava ontem na aula de fractal, alguma característica aqui que se repete aqui. Vai ser difícil, né? Ainda mais com delay. Então eu vou exemplificar aqui para vocês. Quando nós temos uma ideia de tendência de alta, lá no comecinho, quando você aprende os movimentos do mercado, topos e fundos ascendentes. Certo? Ok. Então, isso é uma característica de direção no mercado. Quando você tem essa característica de direção no mercado, né? Você tem ali um canal de alta, uma tendência de alta, e aí acontece isso aqui. Opa, acontece isso aqui. Então, você tem aqui uma tendência de alta, e aí acontece isso aqui. É um topo duplo. Tem um problema no topo duplo. O problema do topo duplo é que ele só confirma depois que ele rompe. Que seria essa ideia aqui. E dificilmente, e aí ele vai dar um para um. Eu vou ensinar um truque para vocês muito bom disso aqui. Muito bom. E aí ele vai dar um para um. A maior parte das vezes isso aqui vai falhar na sua cara. A maior parte das vezes vai falhar na sua cara. O que que tem de mudança daqui para cá? Opa, para cá. Qual é a diferença? Quando nós temos um mercado direcional, topos e fundos ascendentes. Quando nós temos um mercado lateral, nós temos a quebra da característica de topos e fundos ascendentes ou descendentes. Vamos pensar no movimento, tá? Não vamos pensar no sentimento. O movimento é uma consequência do sentimento. Vamos focar na parte técnica e depois a gente elabora algo em cima. Eu vou deixar, acho, para segunda-feira, para a gente montar uma ideia operacional na segunda-feira, porque segunda-feira, 8 da noite, estarei aqui para fazer o sorteio do notebook para vocês. Quebra da característica da inércia. Pensa isso, quebra da característica da inércia. Movimento de alta, topos e fundos ascendentes. Movimento lateral, quebra da ideia de topos e fundos ascendentes.
E isso acontece onde aqui? Aqui, quando ativa abaixo, que topos e fundos ascendentes vira descendente. Aqui, mesma coisa, topo mais alto, fundo do mesmo nível, topo mais baixo, fundo mais baixo, que é onde ativa. Aqui, numa deriva ou uma wedge, tanto faz, tanto faz. Você tem topos e fundos ascendentes e experimento do mercado. E onde ativaria? Quando ele perde essa característica. O fundo duplo é a mesma coisa invertido. O oco invertido, mesma coisa. Aqui é a mesma coisa, só que ao contrário. Topos e fundos ascendentes, você tem uma inversão de topos e fundos. A reversão acontece. Então, quando você tem isso aqui, e você tem isso aqui, em tese, você tem uma reversão. O movimento era de alta, se transformou num movimento de baixa. Onde que mora o grande problema? O grande problema está no o que é para você o rompimento. O que é para você o rompimento? O que é para você o rompimento? A maior parte das vezes isso aqui vai falhar e ele vai retomar o movimento como está nesse cara aqui, ó. Então é aqui que você vai se concentrar na inversão de topos e fundos, ó, ascendente virou descendente. A maior parte das tentativas de reversão vão falhar, tá? O único que não respeita isso é o triângulo, esse aqui, ó. Repara como ele não consegue chegar nem na região, ó, topo e fundo ascendente, ele não faz topo nem fundo, nem ascendente, nem descendente, ele fica menor. E nessa de ficar menor, o que acontece é que você vai pegar o rompimento, enquanto ele é um padrão de continuidade, é legal, mas a maior parte das vezes o que vai acontecer? Isso aqui, se ele falha na região alta, ele vira uma consolidação. E é a mesma coisa, se você tiver uma estrutura que perde a característica de topos e fundos ascendentes, no caso, as figuras gráficas, elas mostram essa quebra de uma forma muito simples, no ponto ideal. Só que no ponto ideal é muito improvável que você chegue nele, você pegue ele. Então, quando ele perde a característica de topos e fundos ascendentes ou descendentes, seria a ativação. E é nesse momento que você vai entender o que é força, tá? Você vai entender o que é força. Já vamos chegar lá, né, o Thiago? Vamos chegar lá. Agora, eu quero que vocês pensem nessa mesma ideia aqui. O que que a gente estava buscando? Inversão de topos e fundos. Isso aqui não é conteúdo para tirar a CNPI, tá? Não é conteúdo para operar, tá? Isso aqui é conteúdo para trader, tá? Não aquele conteúdo de analista, que não é uma coisa ruim, o conteúdo de analista, mas ele tem uma coisa programática que você tem que saber da matéria. Você tem o livro, tem que saber da matéria. Então, aqui a ideia é diferente, então eu não tenho nenhum apego com análise técnica, com price action, não tenho apego nenhum. Eu tenho só apego de falar a forma como eu enxergo aqui para vocês. Então, aqui, ó, nós temos a característica. Opa, eu consigo dar um zoom aqui? É. A característica de inversão de topos e fundos acontecendo em todos esses padrões aqui. Se a gente desenhar toda a movimentação deles, é que fica pequeno aqui. Mas se a gente desenhar toda a movimentação deles, a gente vai ver a inversão de topos e fundos. A gente vai ver a inversão de topos e fundos. Em algum momento, a inversão de topos e fundos, né? No caso aqui, seria um rompimento. Então, isso vai acontecer da forma compradora, da forma vendedora, essa inversão de topos e fundos. E o que que faz diferença aqui? A interpretação do preço e o contexto. O contexto. Por que o contexto? Porque aqui
você vai ter que ter alguma coisa no contexto que te faça esperar essa inversão. Vamos lá. Uma figura gráfica. Vamos pegar uma figura gráfica qualquer aqui. Aqui, ó, temos um oco, o terror da galera, né? Você tem aqui um topo, um topo, um topo mais baixo. E aqui você teria a neckline, alguns fariam assim, outros assim, não importa. Rompeu, legal, cumpriu o alvo. O que que aconteceu aqui para a gente ter essa interpretação? Para de pensar na figura. Pensa na inversão de topos e fundos. Pode traçar como você quiser aqui, ó, desenhar como quiser. Você tem uma inversão de topos e fundos. É nesse momento que ele perde a característica de alta e se transforma, aqui eu vou dar uma colher de chá, numa característica de baixa. Topos e fundos ascendentes se transformaram em topos e fundos descendentes. E nesse meio tempo aqui é onde a figura se mostra. É onde a figura se mostra. Então, aqui, ele perde a característica de direção. Ele entra numa fase, mesmo que breve, de consolidação e há um movimento de reversão. E depois ele vira o mercado para o outro lado. Isso não é uma regra, tá? Então, tem que tomar cuidado e a gente vai ver isso na segunda-feira, como é que a gente lida com essas regiões aqui. Agora, o que que faz com que isso aqui seja interessante ou não para operar? O contexto. Tá na aula, né? No conference de ontem. Eu tinha essa máxima, eu tinha essa mínima. Isso aqui acontece numa região alta. Então, eu tenho uma característica de mercado mais lateral já. Acontece na região alta, o mercado tende a deslocar, talvez até a região do meio ou a região baixa. Então, se acontece uma venda, eu estou esperando ela na região alta. Isso é contexto. Vamos um pouquinho além agora, para a gente pegar, e eu quero ser bem lento, tá, com vocês, bem didático. Nós vamos pegar isso aqui, e nós vamos fazer o seguinte. Aonde que tem a quebra da neckline? Seria por aqui, vai. Um rompimento bem singelo. Então, a gente pode pegar todo esse movimento aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui e vamos fazer um candle com ele. O que que vocês acham? Vamos fazer um candle? Então, vamos pegar aqui dessa barra. Começa aqui nessa, termina nessa. Quais são as características para a gente pensar num candle? A abertura, então abriu aqui. Beleza. A máxima é aqui. A mínima tá dentro. Voltou a fechar próximo aqui, né? Só um paviozinho. E abertura, máxima, mínima e fechamento. Parabéns, você tem uma estrela cadente. O Blended Candle, eu até pensei em abordar aqui, o Adriano, mas é que o Blended Candle, ele tem uma conotação muito objetiva em dois ou três candles. E para mim, na minha visão, tá? Eu não gosto de dar essa quebra no mercado, eu gosto de deixar ele mais fluido. Então, isso aqui é a mesma coisa. Quando você tem um, uma estrela cadente numa região alta, que você vai vender, você está vendendo o quê? O rompimento dela. Você está vendendo esse cara aqui como se fosse um oco. Agora, eu te pergunto, se isso aqui fosse um fundo duplo, um topo duplo, desculpa, eu posso olhar como topo duplo em algum momento? Vamos achar um topo duplo. Pô, aqui tá. Vamos pegar o S&P, vai.
SP 500. Ah, tá só de junho. Não, VIX, não. US, né? 500 aqui. Costume, né? Acostumar com a plataforma. Hein? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos achar um topo duplo. Aqui, um fundo duplo. Achamos. Um fundo duplo. O que que eu vou fazer aqui? Vou ter esse cara aqui, ó, por exemplo. Fundo, fundo. Não é o melhor fundo duplo, né? Vamos achar um mais bonitinho? Vamos achar um... Aqui, ó. Esse aqui é mais bonitinho, ó. E falha. Bonitamente. Ó. Aqui, você tem um rompimento. Vamos montar um candle aqui? O que que você tem de candle aqui? Lógico que depende de onde você pega, né? Mas aqui, eu vou pegar dessa barra aqui. A gente sabe que tem abertura, mínima, máxima, vamos botar aqui, e fechamento, que seria aqui. Então, nós temos um candle assim, ó. É um martelo. É como se fosse um martelo. O que que acontece na movimentação do candle? O que significa esse pavio? Parar de decorar padrão e entender movimento e estrutura de mercado. Isso aqui abriu a cabeça de vocês? Não é questão de ser rejeição. Repara como ele tem uma tentativa de reversão. É isso que eu quero que vocês entendam a estrutura de mercado, que é uma tentativa de reversão. Não importa se é alcoy, se é fundo duplo, não importa o que que é. O importante é contexto. O candle ele é consequência de alguma coisa, e essa coisa é a movimentação. Essa coisa é a movimentação. Então, quando você pensa nisso aqui, será que eu fechei? Fechei. Agora já era. Quando você pensa num padrão de candle, vamos pensar da seguinte maneira: isso é um topo duplo. Isso aqui, houve uma inversão em algum momento aqui de topos e fundos. Houve uma reversão. A maioria vai falhar. Entenda isso. Estamos aqui pegando esse conceito primeiro. Tá? O que significa? O que que a movimentação é? Agora, olha essa barra aqui. Como é que chamariam isso aqui? Um doji? Doji, não estrela cadente não, né? Mas um doji ou qualquer outra coisa. Vamos entender o que que essa barra aqui significa. A movimentação dela foi uma movimentação, talvez uma movimentação sem direção. Mas talvez aqui você tenha uma inversão de topos e fundos, e por isso que a ativação dela é interessante. Por isso que se ele vai acima, você não entra. A diferença entre isso aqui e um martelo, para mim, ou uma estrela cadente, né? Entre isso aqui e uma estrela cadente, depende um pouco da estrutura do mercado, porque aqui, ó, é uma barra que tende a pensar mais em consolidação. Concorda comigo? Enquanto você pega uma barra dessa aqui, ó, a barra já inverteu. A barra já inverteu. Perdendo abre e venda depende, né? Isso depende muito. O que eu quero é só passar a ideia da a informação que a gente tem dentro de um candle. Agora vamos pensar nesta ideia aqui, ó. O que que a gente pode ver aqui? A gente vê a inversão de topos e fundos. Ó, tá aqui. E reverteu. Tá, legal. Lembra que não é assim que funciona, né? Ah, inverteu, entra. Inverteu, entra. Não. Conceito.
Se a gente montar um candle lá onde falhou, cadê o que falhou? Aqui, ó. Aqui no que falhou. Se você tem, por exemplo, um martelo, como a gente tinha visto aqui, um martelo, você abre compra acima, porque o contexto diz é para você abrir compra, e você tem um stop abaixo, você está operando uma estrutura, só que menor. Você está operando uma estrutura, só que menor. Então, assim como a gente vai de trás para frente, no sentido de da estrutura para o candle, a gente vai do candle para a estrutura. São a mesma coisa. Quando a gente pega o 30 minutos e a gente olha um dia inteiro, nossa, filho, sério, hein? Aqui, ó. Quando a gente pega o 30 minutos e a gente olha o dia inteiro, esse é um exercício interessante. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um candle aqui, ó. Isso aqui eu acho que todo mundo já fez. E talvez só não tenha caído a ficha, né? Eu tenho aqui abertura, mínima, máxima, por exemplo, e fechamento por aqui. Então, olha só a barra que eu tenho aqui. Quando eu tenho um candle dos 5 minutos, que a barra se forma, eu tenho um movimento que forma a barra. Concorda? Se eu tenho um movimento que forma a barra, eu tenho uma estrutura. Só que é menor. Então, é a mesma coisa, em tese. Tá? Aqui, ó. Isso aqui não era um Okoi? Quer dizer, não era, né? Mas vamos botar como se fosse aqui. Muita gente veria. Qual é a característica aqui? É a quebra da inércia de topos e fundos e a inversão de topos e fundos. É isso que acontece aqui. Então, é importante a gente entender o que significa a barra de sinal. A gente avaliou a estrutura, a gente avaliou a estrutura. A gente fez a conversão de estrutura para candle, né? Esse tipo de coisa. E agora a gente vai fazer o seguinte: nós vamos olhar as barras de sinal, o que elas significam no contexto, aquelas que deram certo e as que não deram certo. Tá? Vamos lá. Vou pegar essa área aqui. Legal. Aqui na região alta, eu até usei isso aqui de exemplo ontem, né? Nessa região alta, o que que a gente teve aqui, além da falha de rompimento? Uma barra que rompe a barra anterior. Se isso aqui é estrutura, se essa barra aqui é estrutura, essa outra aqui é rompimento. Barra de sinal. O que é uma barra de sinal? Agora a gente vai entender essa parte da barra de sinal. Ficou claro? Ficou clara essa questão para vocês aí da. Vou tomar uma água aqui. Ficou clara essa questão do fractal, a ideia de você não olhar o candle como padrão, entender a movimentação dele, entender que ele é estrutura? Ficou claro? Abriu a cabeça de vocês? Respondam aí. Eu aposto que pouca gente, a não ser quem está lá na sala, né, olhou dessa forma para o mercado. Pouca gente olhou dessa forma para o mercado. Tem que exercitar muito. Eu estou há anos, todo dia exercitando. Tem que exercitar sempre, tá? Sempre, sempre. Ok, agora vamos abrir aqui um parênteses. A gente olhou padrões de Kendo, né? A gente viu o que eles significam. Eles significam estruturas. A estrutura, onde você vê o padrão de Kendo, aquele desenhadinho para vocês, ele é ele é um print, ele é um pedaço tirado do ideal do mercado. Do ideal do mercado.
Então, quando você tem um contexto muito bom, aquilo lá se apresenta, é legal. O problema é que você pega, a maior parte do mercado ele é lateral, ele tem um comportamento lateral. E aí aquelas coisas, elas vão começar a aparecer no meio. A barra boa, a inside. Ah, o padrão de inside. O que que é inside? Todo mundo já viu isso aqui, né? Ó, eu tenho uma região alta, eu vou pegar aqui e vou fazer essa barra aqui, vou fazer maior, pra vocês enxergarem a barra. Então eu tenho uma barra compradora bonita lá no topo, certo? E aí depois vem essa barra aqui, ou até maior, assim. Ó. O que que é isso aqui? Se você for lá olhar nos padrões de Kendall, você vai te dizer que é uma mulher grávida, que é não sei o quê, que é um harami, que é... Não importa. Eu quero entender o que está acontecendo aqui em termos de estrutura, tá? Em termos de estrutura. Em termos de estrutura, o que acontece é isso aqui, ó. Você tem uma barra e você tem outra barra menor. Você tem uma triangulação. E por que que existe a venda abaixo? É porque é um triângulo? Não. Porque uma triangulação no movimento de tendência de alta, numa região alta, é uma bandeira. E uma bandeira tem que ativar a favor do contexto, concorda? Só que numa região alta, se você tem um mercado lateral e ativar a venda, você tem possibilidade de venda. Então, por isso que uma inside é uma contração, é uma triangulação. Se a gente pegar um dia, deixa eu ver se eu consigo aqui achar um dia. Tem um dia que foi inside aqui. Vai ficar ruim, hein? Vamos pegar aqui, ó. Isso aqui foi uma inside, certo? Tivemos outra aqui, ó. Então vamos lá para o 30 para ver se a gente consegue pegar esse movimento aqui. Aqui, ó. Ó, tem aqui uma contração de mercado. Tinha uma expansão anterior, possível, e uma contração. Quando você pega um diamante, como o nosso amigo falou ali, quando você tem uma intenção compradora e você tem uma correção que vai retomar e falha assim, ó, perde a característica de topos e fundos. O que que você tem aqui? Você tem um topo mais alto, certo? E você tem um fundo mais baixo. Isso aqui não é característica de direção nenhuma. E isso aqui vai deixar para você uma informação muito importante, que nós vimos ontem na aula, que é a linha de canal, que marca os extremos do mercado. Olha o truquezinho. Agora, você tem o mercado expandindo. O que que é o mercado expandindo? É volatilidade. O mercado, ele tem uma certa frequência. Se essa frequência começa a aumentar demais e ele não toma direção, normalmente o mercado não vai crescer assim infinitamente. Concorda comigo? Ou ele vai tomar partido, vai tomar uma direção em algum momento, ou ele tende a diminuir a volatilidade. E é nessa de diminuir a volatilidade que acontece o nosso amigo triângulo. Ou você pode chamar isso aqui de diamante. Então você tem uma leve expansão e uma contração. O que que é importante? O que que é importante? A contração é um dos piores momentos para você operar. Quando a gente aprende a operar, ou a gente está ali estudando, a gente vai ver uma triangulação e é algo muito visível, né? Então você faz o seguinte: você vê um triângulo, você quer comprar para ir embora. Só que você não entende que a maior parte das vezes, isso aqui vai virar uma consolidação. Então eu vou desenhar de novo, já que a câmera ficou na frente. Você tem uma expansão, você tem uma contração,
E quando você tem expansão, perde a característica de topos e fundos ascendentes. Então você tem expansão e alto e baixo no sentido de consolidação. Consolidação, quem estava na aula de ontem vai lembrar. Consolidação, o meio é o quê? É uma ideia de preço justo. 50% é ideia de preço justo. 50% é bom para comprar em tendência. Se ele não tem tendência, não é bom para comprar. Então, o que acontece é que muitas vezes você vai sair aqui do triângulo, ou do. Qual a diferença de um triângulo e de um diamante? Para mim, nenhuma. Ele vai sair aqui do triângulo e ele vai, muitas vezes, bater aqui no teto e vai consolidar. E você vai entrar comprado no topo, na região alta da consolidação. Entende a grande armadilha do triângulo? Vamos pegar um aqui de exemplo. Eu vi um aqui, ó. Não é bem o exemplo que eu queria, mas tudo bem. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Queria até desenvolver, ó. Aqui, ó. Cadê? Falha no topo. Falha, vem na região baixa, falha. Ó, se você tratar como uma consolidação, a região aqui não é uma região boa para vender. A região aqui não é uma região boa para comprar. Aqui não é uma região boa para vender. Ah, mas caiu depois. Não me importa. Megafone, alargamento. Geralmente o megafone, né? Lógico que você precisa dele para poder falar alto, né? Quando você tem um alargamento, é aquela ideia da volatilidade. O mercado não vai expandir infinitamente. Assim, renovando topos e fundos. Ou ele vai tomar uma direção em algum momento, ou ele vai diminuir se ele ficar aqui no meio. E nessa de diminuir é que a galera começa a tentar adivinhar o lado. E aí começa a apanhar, começa a apanhar, começa a apanhar. Então, cuidado, tá? Normalmente, vamos montar um candle com isso aqui? Vamos montar um candle? Ó, vamos pegar aqui, ó. E aí começa a ficar menor, e você tem aquela coisa linda que é um alargamento e uma triangulação. Não é o melhor exemplo do mundo aqui, mas ficou bom. Tá bom, tá certo. Agora, eu vou perguntar para você, que candle é esse? Lembra que candle é estrutura e estrutura é candle. Então, eu tenho uma abertura ou tenho uma região do meio, que é a região inicial. Eu tenho uma máxima, eu tenho uma mínima e eu tenho um fechamento. Tenho uma região. O que que isso aqui é, além de uma barra mais de consolidação? É um doji. E o que que normalmente o doji precisa? De rompimento. E rompimento de onde? Dos extremos. É por isso que a maioria perde dinheiro aqui. Se você entrar aqui, de repente, numa ideia de momento, e você faz uma parcial, você consegue. Aí é uma estratégia, é possível. Mas eu estou falando de estrutura de mercado. A maior parte das vezes você vai se lascar nisso aqui. Entendeu como isso aqui é um candle e um candle é isso aqui? A mesma lógica se apresenta? Importante a gente pensar dessa forma, tá? Agora vamos para as barras de sinais, ou barras de sinal, né? Vamos buscar aqui onde é importante as barras de sinal. As barras de sinal, elas são importantes em mercados de tendência, em alguns pontos, que são, primeiro, região de 50% possível, se você tiver uma direção pré-definida. Após um rompimento numa região de teste, então o que que eu vou querer no fractal aqui, ó? Ó, dentro tem um movimento. E embaixo eu tenho o quê? Outro movimento. Olha como aqui, por isso que a maioria das reversões falham, tá? O que que a gente tem aqui? Um mercado de alta, com um fundo mais alto e um topo mais alto. Legal. E o que que ele está tentando fazer aqui? Uma reversão. Ah, é uma correção. Correção pode ser uma tentativa de reversão. E aí o que acontece? Muitas vezes aqui que vai formar o oco, vai formar o topo duplo, pequeno, vai formar uma cunha.
E aí você acaba vendendo onde compram. Quando, na verdade, o ideal era você esperar a inversão de topos e fundos. Seria isso aqui. Versão, o mercado começa a corrigir, a tentativa de reversão acontece e bingo. É aqui, ó. É aqui. Aqui acontecem as inversões. Sempre vai acontecer bonitinho? Nunca, quase nunca. Mas se você pegar a ideia do candle, a movimentação e isso tudo que a gente avaliou aqui agora, você consegue ter uma boa noção, tá, de onde é. Então, em tendência, nas correções, após os rompimentos. Em mercados consolidados, que não são expandindo, que não são contraindo, desculpa, é região alta e região baixa, em mercados sem característica de tendência, certo? Região alta e região baixa. Então, vamos pegar aqui o que a gente tem de característica de mercado aqui. Eu tenho essa máxima, tenho uma mínima por aqui de movimento, de estrutura, tenho linha de canal por aqui, não chegou. Tenho aqui linha de tendência, começa a querer romper aqui, legal. E ele vem na região alta aqui, certo? Então aqui eu estou esperando a minha magnífica barra de sinal. Vamos lá. Aqui, ó. Então eu estou na região alta, certo? Eu estou esperando aqui a barra de sinal. Toda barra, toda barra é uma barra de sinal. Toda barra tem informação, toda barra sinaliza alguma coisa. Vamos pensar dessa forma. O que sinaliza, a partir do momento que ele chega no topo, o que sinaliza, por exemplo, essa barra aqui? Esta. Primeiro, as barras anteriores sinalizam falhas de rompimento, certo? Falha de rompimento, tenta de novo, falha de rompimento. Aqui você tem uma inside. Perde força, mas vamos pensar na estrutura. Você tem uma inside. E a inside é o quê? Lembra do que a gente viu? É uma triangulação. A inside normalmente é uma triangulação que você tem ali formando. Então, o triângulo é o quê? É o mercado convergindo para o meio. Onde ele precisa romper? Nas regiões extremas. Então, ele não. A inside, ela não é uma barra de sinal de venda. Ela é uma barra de sinal de contração. Se você vai querer vender aqui na ativação dela, porque você tem um stop aqui em cima e tem um excelente risco-retorno, é uma possibilidade. Para a estrutura, não vale a pena. Você teria que esperar o rompimento dela acontecer. Então, aqui ele tenta, ela precisa do rompimento. E ela foi rompida por essa belíssima barra aqui, que deu uma continuidade depois e falhou. Agora, vamos olhar aqui a ideia de topos e fundos que se apresentou aqui. Onde ele inverte aqui? Aqui, ó. Então, aqui, essa barra sinaliza o quê? Ela não é uma inside. Essa aqui é uma estrela cadente. O que que essa barra sinaliza? Sinaliza uma falha. Ela traz aqui essa informação de que o mercado daqui foi lá em cima e voltou até aqui. Ela traz essa informação. Então, no mínimo, é uma correção muito profunda. E muitas vezes você tem a inversão nessa barra. Então, é por isso que isso aqui, quando você vê, vai ser uma barra, talvez, de sinal. De novo, por que que eu não gosto dessa barra como barra de sinal? Pelo mesmo motivo dessa aqui. Eu estou explanando para vocês o porquê, tá? Porque essa aqui é uma barra que precisa de rompimento. E essa aqui também. E por que que precisa de rompimento? Porque não rompe barra nenhuma e porque tem pavio. Ó. E rompimento acontece onde aqui? Aqui, ó. Abaixo dessa barra acontece um rompimento. E se a gente olhar a estrutura aqui,
a gente vai ver que teve uma correção aqui, ó. Depois o mercado veio para baixo. Aqui houve a inversão de topos e fundos. Aqui houve a inversão de topos e fundos. O que que seria uma boa barra de sinal? Toda barra sinaliza alguma coisa. Essa barra sinaliza uma triangulação. Essa barra sinaliza uma boa falha a princípio. Essa barra sinaliza um rompimento. Então, essa é a barra que rompe. Se tem um momento de o mercado não voltar, é aqui. Porque aqui ele precisa romper ainda, tá? E ele rompeu. Então, vamos supor que você tem um stop e você tem outra barra de sinal. Então, seria uma segunda barra de sinal, vai, nessa região. Essa é uma boa barra de sinal. Essa é uma boa barra de sinal porque elas são barras de rompimento. Como eu falei, isso depende do contexto. Você não sai procurando isso no meio. Agora, vamos pegar um outro ponto aqui. Ai, aqui é interessante. 30 minutos. Deixa eu pegar o 10, vai. 5. Aqui. Eu gostei disso aqui no Black Arrow. Não sei se vocês gostaram, mas ó, se eu tô aqui, ó, eu voltei alguns dias e eu clico 10, digito 10, ele fica no mesmo lugar, ó. Eu não preciso ficar voltando e procurando. Isso dá para ver bem certinho o fractal, né? Ó, bem legal isso aqui, vai me ajudar bastante, ó. Um canal de alta, um canal estreito de alta e uma inércia de alta com barras ruins, ó, ainda. Então, isso aqui é perfeito, ó. Esse é o movimento implícito. Ó, esse é o movimento implícito. Aqui tem uma quebra da inércia. Ó, isso aqui é o que a gente vê aqui, ó. Tá vendo? Movimento, movimento, estrutura, mesma coisa. Então aqui, ó, vamos lá. Vamos para o que interessa. Logo após um rompimento, como é que você vai parar de caçar topo e fundo, né? Quando você tem um rompimento, então eu já dei um exemplo, por exemplo, né? Em regiões importantes. Então vamos supor aqui, ó, que eu estivesse procurando por uma venda aqui. Aí eu vou te fazer uma pergunta: cadê minha barra de sinal? Não veio. Não tem. A maior parte das vezes, se você esperar, ela não vai vir, tá? Agora vamos supor que eu tenha vendido. O que que eu não fico contra, que eu falei ontem? Rompimento confirmado. E ele dá a ideia de direção possível. E eu não vou mais olhar, por exemplo, para a venda enquanto a ponta vendedora não mostrar lucro. E agora vamos pensar na galera que fica caçando topo e fundo, certo? Eu tenho uma estrutura que, se eu montar um candle, vocês já sabem o que vai ser aqui, provavelmente, né? Vamos pegar um candle daqui, vamos imaginar a abertura mínima, máxima, até aqui, ó, fechamento. Você tem um martelo. Isso nada mais é que isso aqui. E aí rompe acima. Estrutura é candle e vice-versa. É tudo uma coisa só. A gente que organiza. Então, depois do rompimento, o que que vai acontecer? Isso aqui vale ouro, tá? Vale a vida de vocês, isso aqui, no mercado. Quando você identifica rompimento, e eu falo do rompimento na minha ótica de rompimento, cada um tem a sua. Na minha ótica de rompimento, que é essa da estrutura, eu não vou pensar em operar contra. Então, o que que vai acontecer? Eu tenho essa linda e maravilhosa estrela cadente, em tese, possível. Vai. E aí o que acontece? Compram abaixo dela. Por quê? Porque o mercado está direcional e a maior parte, a maioria das tentativas de reversão vão falhar. Vão falhar. Então, o que que vai acontecer aqui? Você já pode ter uma ideia, né? Você vai parar de vender.
Ah, é uma barra de sinal. Não importa a barra de sinal, o importante é o contexto. Ah, aqui é uma barra de sinal. Não importa a barra de sinal, aqui é o contexto. Ah, mas deu um scalp aqui. Não importa. Está contra a tendência. E estar contra a tendência é o seguinte: aqui, comprar é estar contra a tendência. Por quê? Porque a tendência no momento tinha essa estrutura. E você estava alto nessa estrutura. Então, aqui, nesse momento, a tendência do mercado era ser mais lateral ou uma inércia mais fraca. Quando rompe, assume uma outra inércia, uma outra tendência. Então, você não vai contra o contexto. Você não vai contra o contexto, certo? Aqui, se eu for buscar correções, eu vejo que ele não corrigiu 50%. Tá, mas beleza. Só que ele tem inversão de topos e fundos aqui, ó. Isso aqui não é barra de sinal? É, mas aí que vem a grande questão. Contexto. Isso aqui vem depois de um mercado, vem, né, na sequência de um mercado comprador. Aí você vai ver estrutura. Isso aqui eu acho que vou deixar para segunda-feira. Você vai ver estrutura. Lembra daquilo que a gente viu ontem? O que que precisa para ser um bom rompimento? Onde é que tem linha de canal aqui? Não tem nenhuma rompida. Então você ainda está, talvez, procurando barra de sinal compradora. Vamos esperar aonde? Ah, eu vou esperar nos 50%. Sei lá, vou esperar por aqui. Não veio. Legal, não veio. Apresentou alguma coisa antes? Lembra da correção do fractal? Aqui ele inverteu, certo? Vou desenhar mal e porcamente aqui, ó. Ele inverteu. E o que que aconteceu aqui? Contração, rompimento para cima. Uma ideia de retomada. Então aqui nós temos a barra de sinal. Ah, mas eu não quero operar aí. Não importa. Ela aconteceu ali. Não quer dizer que eu vá entrar ali. Muitas vezes eu prefiro simplesmente deixar passar. Vai embora, filho. Mas tudo bem. Agora, eu não posso negligenciar ela. Porque aqui eu tenho uma contração de mercado, uma triangulação, que seria uma bandeira, né, de baixo, normalmente, para você ver esse movimento, a triangulação seria uma bandeira, né, de baixo, e acaba que o mercado rompe para cima. E aí vem a barra de sinal. O que que é uma boa barra de sinal? É a barra que rompe. Então, a inside não é a barra de sinal. A inside você tem essa estrutura aqui ainda. Então, a barra que rompe, que é a barra de sinal. Aí, a gente vai chegar na segunda-feira e vai montar um setup em cima desse tipo de negócio aqui, para a gente ver certinho se a gente entra aqui, o que que faz, o que não faz, que é importante. Outra coisa, é importante entender, ó, aqui você teria a possibilidade de uma venda? Vamos supor que você teria. Vou botar a linha aqui. Vou botar a linha aqui. Então, eu estou olhando aqui, ainda tem característica de tendência, né? Obviamente. Mas aqui é uma região que eu vou querer, talvez, que o mercado consolide e eu vou vender aí. Eu vou esperar a barra de sinal, certo? Certo. O que que eu tenho aqui? Uma barra que fecha em cima da linha, na máxima. Eu tenho aqui uma possível barra que seria uma falha. O que que ela sinaliza? Ela sinaliza uma falha, né? E o mercado não vai abaixo dela. Importante. Aqui vai acima de barra, abaixo de barra e não rompe. Barra seguinte, nada, nada, sem rompimento. Aqui você tem uma barra que é um rompimento. Olha a quantidade de pavio que tem aqui. Cadê a barra de sinal? Não veio. Você tem barras de falha, isso sim. Mas barra de sinal, como essa aqui, por exemplo, você não tem. Como é, talvez até essa aqui, ó, é uma inside boa, né? Mas ela, repara que ela não rompe nada. Enquanto essa aqui é uma barra menorzinha, mas ela rompe alguma coisa. Essa aqui rompe, mas não vai acima. Então, isso aqui é entender mais do que decorar o padrão de candle. Eu não quero saber se vai ser martelo, se vai ser estrela cadente, se vai ser não sei o quê. Ó, eu tenho abertura e fechamento aqui, é um doji, ó. Pronto. Não importa.
Eu quero entender a movimentação, eu quero entender, com base no contexto, qual é a estrutura de mercado. Isso aqui é muito parecido é muito parecido, na verdade, com xadrez, em alguns momentos, na questão de estratégia. Porque eu estou pensando o tempo todo no que eu quero e no que o mercado pode fazer com aquilo que eu quero, entendeu? Se eu entrar, se eu fizer de tal forma, o que que o mercado pode fazer depois, contra? Então, eu fico sempre nesse jogo com o mercado, tá? E é importante, parece talvez fácil para vocês agora, que vocês viram, mas acredite, isso aqui no mercado real é complicado, no mercado rolando. Precisa de prática. O que eu quero dizer para vocês, deixa eu estopar minha câmera aqui. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tá? Hoje eu não ia vir, eu preparei essa uma hora aí para vocês, e eu acho que foi uma hora bem aproveitada, tá? É um conteúdo que vocês não veem por aí. Tomem cuidado com o conhecimento, tá? O conhecimento, ele traz responsabilidade, tanto para quem passa, no caso eu, mas responsabilidade de quem recebe também. Se você achar que tudo é setup, você está ferrado, tá? O mercado não é setup. Quando eu tenho alguma coisa mais subjetiva, como é a leitura de contexto, né? Essa questão subjetiva, no momento operacional, ela tem que se transformar numa questão objetiva. Eu tenho que saber exatamente o que eu vou fazer na hora de operar, tá? Então, se eu não souber o que que eu estou fazendo, por que que eu estou entrando, onde eu quero ir, por que que eu saio, como eu saio, eu não deveria estar no trade, tá? E aí, o Rodrigo, é o seguinte, eu não falei de média, eu não falei de, de média, eu não falei de indicador nenhum, né? Só falei de movimentação de mercado. E a gente vai abordar isso talvez na segunda-feira, tá? A gente vai abordar na segunda-feira alguma coisa de indicador. Eu não uso, eu só uso média, né? Mas vamos abordar a visão em cima, com volume, com qualquer coisa de divergência, esse tipo de coisa, para a gente ter realmente a noção do que operar no mercado de uma forma consciente. O que a gente muito vê são as pessoas fazendo coisas que elas não conseguem explicar. E aí você não consegue repetir o seu comportamento no mercado. E se você não consegue repetir, dificilmente você vai conseguir ter sucesso aí, tá? O mercado é um bichinho nervoso. Então, segunda-feira, eu vou fazer com vocês, vou montar uma ideia estratégica, vamos montar essa ideia estratégica e procurar em ativos para que vocês saiam com algo muito bom para testar. Tá? A única coisa que eu peço é que vocês me sigam lá no canal, ok? Então é isso, agradecer vocês, agradecer o SST, agradecer a Nelógica, todo mundo aí pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. O conteúdo vai ficar gravado aí para vocês. E é isso aí. Até segunda-feira. Eu acho que o operador se perdeu. Alô, operador? Alô, operador? Vou ficar aqui sozinho. Triste, né? Vou cantar uma canção. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma coisa para cantar uma canção. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Tararara. Kaique foi no banheiro. Caminho da porteira. Não lembro mais.
E ainda tá desafinado, né? Ê, lasqueira. Isso aqui vai ter que ficar na live gravada, hein? Quero nem saber. Você já viu meu bonsai lá atrás? Eu botei só para enfeitar a live. Hoje é sexta, é assim mesmo. Ó, aí taca, fundo da grota. Nossa, velho. Aí não dá, né, ô Douglas? Aí fica complicado. Hoje eu fiz três operações no índice. Dois stopzinho, um stop e uma no zero, mais ou menos, e um gain. Aí com 0,6%. 0,6%. Toca Bob Dylan. Ah, eu tô todo enferrujado. Tá difícil. Mas eu achei legal essa dinâmica de me deixar aqui sozinho, né? O que que eu posso fazer aqui para vocês? Deixa eu ver. Aqui, ó. Pronto. É! Mais alguma coisa? É pisque.alex o Instagram. A bateria não dá, a bateria. Não, tá muito legal o Trader TV. É, tem que fazer o entretenimento aqui da galera na hora do intervalo. Mais um pouco eu vou deixar o gato entrar para eu cortar a unha dele. Eu aproveito quando eu tô aqui, ó, para cortar a unha do gato, quando ele vem no colo. Ô, louco, meu! Operação ao vivo, nem pensei, não posso, né? Não posso. Se eu pudesse. Se eu pudesse. Tutorial de cortar o unha do gato, você tem que fazer o seguinte: você tem que pegar o gato, e aí você distrai o gato, né? E como é que você distrai o gato? Normalmente você usa um pedaço de pau. Não, tô brincando. O gato, a unha do gato é um pouco difícil. Depende do gato, é complicado. Sortear a garrafa daqui, vocês não sabem a novela dessa garrafa aqui. Isso aqui nem foi eu que consegui, foi a Lúcia. Eu não sei nem como é que toma água nesse negócio tão grande que é esse aqui. Alô, operador, deixa eu ver aqui, já tô preocupado já. Aham, vou mandar mensagem. Tô cantando na live. Tô cantando na live já. Acabou. Opa, chegou o operador aí? Operador, eu queria me desculpar com você, eu não avisei que eu tinha 1 hora de conteúdo e o resto eu deixei para segunda-feira à noite para poder o pessoal ir, tá? Então, é isso aí, agradecer a todo mundo, desculpa a brincadeira aí e aproveitem o conteúdo aí.